Boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando nesta rodada perfeita para o Flamengo. Domingão terminou do melhor jeito possível, virada para cima do Corinthians em São Paulo. A vantagem na liderança do Brasileirão passou agora para 4 pontos. Agora, só não foi sem sofrimento, né? A rodada estava perfeita. Palmeiras perdeu, o Cruzeiro perdeu e o Mengão vai embora, pai. Esquece. O Vasco já tinha feito a boa contra o vice-líder Cruzeiro no sábado. E o Bahia, com esse golaço do Ademir, venceu o terceiro colocado Palmeiras em Salvador. Só que... O começo do jogo foi um começo do jogo difícil pra gente. O Corinthians é muito superior a nós. Muito mesmo. Logo aos 10 minutos, Yuri Alberto recebeu sozinho e acertou a trave. No rebote, Léo Pereira fez pênalti no Breno Bidon. Olha aí por esse ângulo. A cobrança, Yuri Alberto, 4 meses sem fazer gol. Cavadinha jogou na mão do Rossi! Aqui não! Foi o gesto do goleiro do Flamengo para ele na sequência! Contra um goleiro que tinha acabado de ser herói numa disputa de pênaltis com 2 defesas. Aí, agora fica com essa cara aí. Era para dar uma sapatada, para tirar a zica, para recuperar a confiança. Aí. Mas aí o cara foi inventar uma cavadinha, minha gente. O Rossi já tinha até caído pro lado, pegou a bola sentadinha lá. Saiu fazendo um aqui não pro Yuri Alberto. O Flamengo não se animou com a defesa, o time dava chances pro Yuri Alberto se redimir. O Corinthians não parava de assustar. Mais uma escapada do Yuri, cara a cara contra o Rossi. Rossi! Não estava fácil para o Yuri Alberto nesse jogo não. Mas depois de tanta chance oferecida pelo Flamengo, uma hora ele ia fazer, né? E fez logo no início do segundo tempo, drible esperto para cima do Léo Ortiz, que ficou na saudade, e batida forte para abrir o placar. Depois da comemoração do gol, o Yuri pediu desculpas pelo pênalti perdido, né? Pois é, até chorou. Aí, emocionado. O empate veio rápido. Passe do Carrascal pro Arrascaeta. Gol! De quem nunca se cansa de encher de alegria a nação! 14º gol dele no Brasileirão, 19 na temporada. A melhor da vida dele. A virada quase saiu com Carrascal. A bola passou muito perto. Aliás, o colombiano estava inspirado. Aos 41, Plata cobrou lateral e Carrascal avançou com liberdade. Passe na medida para o Luiz Araújo, que chegou batendo de primeira. Gol! É time que tem fome de vitória. É time que tem fome de virada. 2-1 Flamengo. Felipe Luiz até se jogou no chão para comemorar. O Corinthians reclamou demais do lateral que originou o gol. O lateral era nosso, todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. É impossível isso. É impossível. E a partir daí acaba saindo o gol. Depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Vitória de virada para abrir 4 pontos de vantagem na liderança. Vitória depois de ser amassado no primeiro tempo. Vitória de quem quer ser campeão demais. E ainda hoje, vou relembrar aqui umas cavadinhas que deram errado, parecidas com essa aí, fica a dica. Essa nova dupla, hein? Carrascal e Arrasca. Contra o Corinthians foi a primeira vez que eles foram titulares juntos, deu certo. 1 gol pro Arrasca, 2 assistências pro Carrascal. Muita qualidade, isso vai ser um inferno pros adversários, hein? Carrascal de quem? Tá na conta do Felipe Luiz e assim, tal como em alguns jogos o Flamengo não vai jogar bem e vai vencer, Sim. Em outros jogos o Flamengo vai jogar bem e não vai vencer. Isso faz parte. Estamos falando de um campeonato que tem 38 rodadas. E a vitória do Flamengo ontem, embora para muita gente não foi uma vitória merecida, mas o que importa é bola na rede. No primeiro tempo a gente pôde ver um Flamengo irreconhecível. Mas eu nem vou entrar no debate do parte física, porque vários jogadores que começaram essa partida
não foram titulares na quinta-feira. Então, assim, eu acho que o problema do Flamengo no primeiro tempo não foi a parte física, foi a parte tática. Porque o Dorival Júnior, ele pegou o Felipe Luiz de surpresa quando ele recua o Ranieri como zagueiro. E aí a gente pôde ver o Carrascal, que foi uma grande novidade, e para mim, uma novidade assertiva do Felipe Luiz, e depois a gente vai falar sobre o Carrascal. O Carrascal estava perdido na marcação. Ele não sabia em quem ele dava combate. Se era no Ranieri, que estava atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou se era no lateral esquerdo do Corinthians. Então, a todo momento, a gente podia ver o Arrascaeta, o Carrascal olhando para o Felipe Luiz, falando assim, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto isso, o Corinthians tirava proveito em lançamentos com o Yuri Alberto, inclusive tirando proveito também da má fase do Léo Ortiz e também do Léo Pereira. Esses dois zagueiros, eles não estão vivendo os melhores momentos. E o Yuri Alberto, ele teve muitas oportunidades para poder balançar a rede. E não só no pênalti, que eu acho que assim, ele cometeu um erro absurdo na cavadinha, e depois a gente também pode falar sobre isso. Mas o Corinthians, ele teve muitas chances no primeiro tempo de matar o jogo. E quando você joga contra o Flamengo e você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, não tem jeito. Uma hora isso pode voltar contra você. E no segundo tempo, o Felipe Luiz, através de substituições e obviamente orientando os jogadores, ele ajustou a parte de marcação do Flamengo, ajustou essa parte tática e com isso o Flamengo conseguiu ser melhor em campo. Tanto é que finalizou mais que o Corinthians no segundo tempo, conseguiu, tomou um gol aos 2 minutos, isso precisa ser dito, mas o time não se perdeu, ou seja, continuou focado na partida, conseguiu um empate com o Arrascaeta em um golaço, um gol de craque mesmo, que é extremamente difícil. Quem já jogou um pouquinho de futebol sabe como é difícil fazer o gol que o Arrascaeta fez, conseguiu empate aos 9 minutos, e aí, através de um banco de reservas maravilhoso, o Felipe Luiz conseguiu melhorar ainda mais a equipe, colocando o Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Alexandro. Então, assim, são jogadores que a gente está falando aqui que seriam titulares em vários outros clubes, mas começaram no banco de reservas, entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Então, essa vitória do Flamengo é uma vitória de time que vai brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador, porque ele percebeu onde ele errou, tentou ajustar ainda no primeiro tempo sem as substituições, no intervalo ele teve tempo para orientar os jogadores, orientou os jogadores, o time melhorou na parte tática e com isso conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Corinthians, que é muito difícil vencer dentro da Arena Neoquímica, a gente sabe disso. Mas repito, quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, assim, foi uma vitória que eu boto sim na conta do Felipe Luiz, ele mostrou novamente que entende muito de futebol. E quando a gente vê um time que está a passos largos, tocando, quase tocando numa tática, chegando perto dela, pode tocar ou não, mas vai chegar perto, que é o que está acontecendo com o Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, essa letalidade, se você não for, eles serão. E foi o que aconteceu ontem. O primeiro tempo, e aí a gente traz aqui, não é só uma questão de intensidade, de cansaço, de tudo mais, como o Vene trouxe. É uma questão também que, além de tudo, do outro lado, tem um time. Claro. Que é o Corinthians, que joga em sua casa, ele é muito forte em sua casa. Apesar de estar fazendo uma péssima campanha em casa. Péssima campanha em casa, mas mesmo assim, tem o poder da sua torcida ali. Um elemento que é você chegar em algum momento do primeiro jogo em que você está tendo um pequeno controle, que foi o caso do Corinthians no primeiro tempo, e você ter um pênalti ao seu favor. Isso é muito incomum. E claro, se você não for letal, você vai morrer na caça, na selva, Pedrosa. O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, perfeito, e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona, o Guinegão pressiona, Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram o Flamengo, com uma questão física, ter dificuldade com a bola no pé. Com o esperto Dorival, exato, né? Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava num programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi,
Ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Vene Vamos trouxe, botar na e tela? ele cava de forma errada, Olha aí, ó. olha a força que a bola vai. Gente, a pra bola... você que não viu, olha o que aconteceu. Um pênalti, estava 0-0 ainda no primeiro Exato. tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar. Ou seja, errado. Ele errou a cavadinha. Ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não matar jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, tava claro para mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, ó, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente, ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem, pra mim, ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia-direita. E mesmo assim, a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também, naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro que vale. Porque se tivesse do jeito ontem. Vale a pena. É. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E o Vini? Felipe Luiz sabe. Se Ele o Flamengo- sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Ah. Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo para esse debate aqui. Porque o Carrascal ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. ontem, Exatamente. Por que ele fez isso? Porque o Felipe Luiz entendeu que o Carrascal pode agir dessa maneira, pode atuar dessa O maneira. treinador serve pra isso, né? É isso, exatamente. Quando tem um bom treinador, ele vai conseguir tirar proveito de todos os jogadores que ele tem à disposição dele. É por isso que, respondendo a sua pergunta, claro que vale a pena ter um elenco. Desde que você tenha esse treinador para poder dirigir essa Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari e esse cara não tem a carteira para dirigir a Ferrari. Entende a analogia que eu tô fazendo? E o Felipe Luiz, ele sabe isso, cara. E o detalhe, né, ontem, Vini? a mudança tática dele, ele percebeu que o Dorival pegou ele de surpresa, recuando o Ranieri, mas quando ele muda para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Então, eu vejo muita gente falando assim, os jogadores estavam... Não, os jogadores não estavam cansados. Fisicamente Não, falando, nem eu acho que é, o problema nem é não esse foi o a ponto. parte física. Tanto é que eu repito aqui, os jogadores que começaram a partida nem jogaram tanto quanto o Estudiantes. O grande problema no primeiro tempo do Flamengo e a mudança da água para o vinho é a parte tática. E é aí que eu quero elogiar o Felipe Luiz, porque ele entendeu isso e soube rapidamente melhorar, ajustar. Porque tem treinador que pode até entender, mas até você ajustar na base da conversa 15 minutos de intervalo é muito Geralmente difícil. é assim. Salve, salve, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo na tarde dessa segunda-feira, com muitas informações do nosso Mengão que venceu ontem. Foi um jogo que o Flamengo teve sorte, tem que ter sorte, o Flamengo tá com sorte de campeão, né? Ontem, se o Corinthians ali tivesse com o pé acertado, né, poderia ter feito 2 até 3-0 só no primeiro tempo, mas aí, né, fizeram com que o Flamengo voltasse vivo para o segundo tempo. O Flamengo conseguiu tomar um gol ainda, né, e depois conseguiu virar. Então, assim, parabéns ao Felipe Luiz, Carrascal jogando muita bola. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o time do Flamengo tá melhorando, né, ele ali se entendeu muito bem com a Arrascaeta, né. Samuel Lino, chuta mais no gol, meu amigo. Chuta mais no gol, você tá igual o Michael, cisca para um lado, cisca pro outro, não chuta pro gol. Abriu o clarão, bate no gol. Não é proibido chutar no gol.
chuta no gol, já tá ficando manjada já essa tua jogada. Já tá ficando, daqui a pouco a nação rubro-negra vai começar a te chamar de bagre. Você é um bom jogador, mas pô, simplifica o jogo, abriu, chuta, você tem qualidade para isso. Você faz o mais difícil, que é passar do marcador. Chuta no gol. Chuta no gol, Felipe Luiz. Alguém lá do Flamengo tem que conversar com o Samuel Lino. Samuel Lino, você tá fazendo o mais difícil, que é driblar, que é passar pelos seus adversários. Agora chuta no gol. O seu número, para sua artilharia começar. Só tem 2 gols no Flamengo até então. Então, assim, tem que melhorar gradativamente, tem que melhorar esse detalhe do último terço, né? E falando sobre Mercadão da Bola, aí muitos portais dando conta, Gabriel Jesus chegando no Flamengo, nação rubro-negro, Flamengo, né? O staff do jogador quer colocar ele em algum clube aqui no Brasil. O Gabriel Jesus está passando por um momento de lesão, sofreu uma lesão muito grave. Então, assim, o empresário do jogador quer que ele venha para o Brasil, até para se adaptar, né, para melhorar mais rápido, quem sabe retornar à seleção brasileira, tendo em vista que a Copa do Mundo é no próximo ano. Então, assim, é um baita de um nome, eu aprovo e aprovo muito. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa chegada, essa possível chegada do Gabriel Jesus no Flamengo. Seria uma boa? Não seria uma boa? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.